Quando o desconforto não é fraqueza, há um momento na vida em que a pessoa para e pensa, mesmo sem colocar isso em palavras, algo não está certo. Não é um grito, não é um colapso, é um sussurro persistente. Os sábios antigos diziam que esse sussurro é o primeiro sinal de consciência despertando, não de fraqueza, não de fracasso, mas de lucidez. Vivemos numa época em que tudo precisa funcionar, produzir, render, entregar, e no meio disso, aprendemos a ignorar o que sentimos. Epicteto alertava que o homem não sofre por falta de força, mas por viver distante da própria natureza. E essa distância começa quando você faz o que é esperado e abandona o que é verdadeiro. Você acorda cansado antes mesmo do dia começar. Cumpre tarefas que não significam nada. Recebe elogios que não aquecem. E à noite, sente um vazio difícil de explicar. O mundo moderno chama isso de fase. Os sábios antigos chamavam de vida desalinhada. Marco Aurélio escreveu que não é a vida que nos oprime, mas a forma como nos afastamos de nós mesmos para sobreviver socialmente. E aqui está a verdade desconfortável. Muita gente não está cansada, está desconectada. Desconectada do próprio ritmo, desconectada do próprio valor, desconectada do próprio fogo interior. O problema é que fomos ensinados a apagar esse fogo cedo. Disseram que sentir demais era fraqueza, que questionar era ingratidão, que parar era preguiça. Então você seguiu, mesmo sem saber para onde. Sêneca dizia que nenhum vento ajuda quem não sabe para qual porto está indo. E talvez você esteja vivendo exatamente assim, em movimento constante, mas sem direção interna. Quando algo dentro de você diz, algo está errado. Isso não é sabotagem. E há um chamado. Mas aqui está o perigo. Se você ignora esse chamado por tempo demais, ele não desaparece, ele adoece. E é exatamente aqui que precisamos parar. Durante séculos, os sábios antigos concordaram em algo simples e perturbador. Quando o ser humano se afasta de si mesmo, ele não percebe de imediato. Primeiro, ele sente, e só depois, muito depois, ele entende. Você pode estar vivendo normalmente, trabalhando, pagando contas, conversando, rindo quando é esperado que ria, e ainda assim algo está errado. Não é um erro gritante, não é um colapso visível, é um incômodo silencioso, uma sensação persistente de que a vida está acontecendo, mas não está sendo vivida. Os antigos chamavam isso de desalinhamento da alma. Hoje, damos outros nomes: ansiedade, desmotivação, cansaço sem causa, vazio, mas o fenômeno é o mesmo. Epicteto dizia que o sofrimento humano não nasce do que acontece, mas da distância entre o que somos e o que estamos vivendo para parecer ser. E é aí que tudo começa a dar errado. Vivemos numa época em que o desconforto é tratado como inimigo. Se dói, remédio. Se incomoda, distração. Se questiona, silenciamento. Mas os sábios antigos viam o desconforto como mensageiro. Algo em você está tentando avisar que o caminho foi desviado. Você sente isso quando acorda e já está cansado. Quando alcança algo e não sente nada. Quando recebe elogios que não tocam. Quando cumpre expectativas que não são suas. Marco Aurélio escreveu que o maior erro do homem é passar a vida inteira ocupado sem nunca perguntar se está ocupado com o que importa. E talvez esse seja o seu caso. Não porque você seja fraco, mas porque aprendeu a sobreviver em vez de existir. A sociedade moderna te ensinou a funcionar, não a sentir, não a escolher, não a recusar. Desde cedo você foi treinado para se adaptar, a agradar, a performar, a se moldar. E toda vez que você se molda demais algo dentro racha. Esse algo é o que os antigos chamavam de fogo interior. A centelha que dá sentido à ação. A força silenciosa que sustenta a vida quando ninguém está olhando. Quando esse fogo é ignorado, você não desaba de uma vez. Você esfria aos poucos e então começa a confusão. Tenho tudo, mas não sinto nada. Faço tudo certo, mas estou vazio porque nada me satisfaz. Sêneca alertava. Não é que a vida seja curta, é que desperdiçamos grande parte dela vivendo o que não escolhemos. E aqui está a verdade incômoda que poucos querem ouvir. Nem tudo que te mantém em movimento está te levando para frente. Nem tudo que te ocupa te fortalece. Nem tudo que te motiva te liberta. Quando você ignora o desconforto por tempo demais, ele vira peso, depois vira dor, depois vira adoecimento. Não porque a vida é cruel, mas porque você deixou de escutá-la. Os sábios antigos não buscavam felicidade constante, buscavam coerência interior. Viver alinhado dói menos do que viver bem-sucedido e sem sentido. Se algo em você sente que algo é estarado,
Isso não é fraqueza, é lucidez começando a acordar. E toda lucidez começa desconfortável. Na próxima parte, vamos falar sobre por que o mundo moderno te ensina a apagar esse sinal e como recuperar o fogo interior sem abandonar sua vida, mas abandonando ilusões. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, se essas palavras parecem estar descrevendo algo que você sente, então não ignore isso. Deixe seu like agora. Isso ajuda esse conteúdo a chegar a quem também precisa ouvir. E se inscreva no canal Fogo Interior, porque aqui nós não prometemos conforto. Prometemos verdade, clareza e força interior. Os sábios antigos sabiam de algo que hoje esquecemos. O ser humano não se perde de repente. Ele se perde aos poucos, toda vez que escolhe o conforto no lugar da verdade. E o mundo moderno aperfeiçoou essa arte. Nunca foi tão fácil fugir de si mesmo. Nunca houve tantas distrações. Nunca houve tanta informação e tão pouca sabedoria. O problema não é o excesso de estímulo, é a ausência de silêncio. Heráclito dizia que quem não sabe escutar a si mesmo não entende nem o mundo, nem meus outros. Os sábios antigos sabiam de algo que hoje esquecemos. O ser humano não se perde de repente. Ele se perde aos poucos, toda vez que escolhe o conforto no lugar da verdade. E o mundo moderno aperfeiçoou essa arte. Nunca foi tão fácil fugir de si mesmo. Nunca houve tantas distrações. Nunca houve tanta informação e tão pouca sabedoria. O problema não é o excesso de estímulo, é a ausência de silêncio. Heráclito dizia que quem não sabe escutar a si mesmo não entende nem o mundo, nem os outros. Os sábios antigos sabiam de algo que hoje esquecemos. O ser humano não se perde de repente. Ele se perde aos poucos, toda vez que escolhe o conforto no lugar da verdade. E o mundo moderno aperfeiçoou essa arte. Nunca foi tão fácil fugir de si mesmo. Nunca houve tantas distrações. Nunca houve tanta informação e tão pouca sabedoria. O problema não é o excesso de estímulo, é a ausência de silêncio. Heráclito dizia que quem não sabe escutar a si mesmo não entende nem o mundo, nem meus outros. E você foi treinado para não escutar. Sempre que surge uma pergunta incômoda, o mundo oferece uma resposta rápida: mais trabalho, mais consumo, mais metas, mais barulho. Mas o fogo interior não fala no grito, ele fala no vazio. É por isso que tantas pessoas têm medo de parar. Medo do silêncio. Medo de descobrir que viveram anos obedecendo expectativas alheias. Recuperar o fogo interior não é mudar tudo, é parar de mentir para si mesmo. Os sábios antigos ensinavam 3 movimentos simples e difíceis: ver a realidade sem anestesia, não romantizar a própria vida, não dramatizar, apenas ver, perguntar com honestidade: isso que vivo é escolha ou hábito? Isso que faço me fortalece ou apenas me distrai? Isso que busco é meu ou foi herdado? A verdade dói, mas liberta. A ilusão conforta, mas aprisiona. Reduzir para reencontrar os antigos defendiam a simplicidade, não como pobreza, mas como clareza. Menos ruído, menos excesso, menos necessidade de aprovação. Quanto menos você precisa provar, mais próximo está de si. Agir com coerência, não com euforia. O fogo interior não é empolgação, é constância. Não exige grandes gestos, exige pequenos alinhamentos diários. Dizer não quando sempre disse sim. Silenciar quando antes se explicava. Escolher o difícil que liberta em vez do fácil que adoece. Marco Aurélio lembrava: a paz não vem de mudar o mundo, mas de colocar ordem dentro de si. E quando essa ordem começa a surgir, algo muda. Você não fica mais feliz o tempo todo. Você fica mais inteiro. Você não vive sem dor. Você vive com sentido. Então aquele desconforto inicial some, não porque a vida ficou fácil, mas porque agora ela faz sentido. Se algo estava errado, não era você, era a distância entre quem você é e quem estava tentando ser. O fogo interior não precisa ser criado, ele só precisa parar de ser sufocado.